vocês. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Fala um pouco de você, da sua trajetória, de como você chegou até a UFTM, de onde que você era. Perfeito, vamos lá, Mari. Prazer pessoal, meu nome é Paulo Sérgio de Vicente Júnior, sou da turma 06 da Engenharia Ambiental da UFTM, sou natural aqui de Uberaba mesmo. Eu ingressei na UFTM porque antes eu fazia curso técnico no IFTM, então eu tive conhecimento da universidade e sempre quis fazer engenharia e acabei ingressando aqui na universidade. Que legal. Então, por que motivo você escolheu engenharia ambiental? Já era assim ou você tinha uma segunda opção? Na verdade, como eu tinha feito técnico em informática, eu vim com a cabeça de querer trabalhar com a parte de engenharia elétrica, mas sempre voltado para sustentabilidade. Eu achei que eu ia fazer placa solar, energia eólica, então sempre queria uma coisa associada à sustentabilidade. E aí eu ingressei na engenharia ambiental e durante uma aula de introdução à engenharia, que uma professora de mecânica dos solos veio falar sobre o quadrilátero ferrífero, que é a mineração. Sim. Eu me apaixonei pela temática e mais também as aulas iniciais ali com microbiologia, a professora Ana, eu resolvi ficar na engenharia ambiental e não mudei para engenharia elétrica. Ai, perfeito. E gostou? Amei, sou apaixonado pela área, tenho formações, continuei, trabalho com isso desde que eu formei daqui. Meu estágio foi nessa área, né? Meu trabalho atual é nessa área, então sou apaixonado. Então, falando já que você trabalha nessa área, o que você faz? Conta um pouco da sua experiência profissional hoje. Tá, vamos lá. Só trazer um contexto para vocês. Então, quando eu estava na UFTM, eu fiz estágio num setor chamado EHS, que é muito comum nas empresas, que é a parte de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Então, eu fiz um estágio nessa área e aí eu mudei de cidade, saí de Uberaba, fui para Catalão, Goiás, trabalhar nessa empresa de mineração, fertilizantes, planta química, trabalhando com todas as matrizes ambientais. Então, já trabalhei com gestão de resíduos sólidos, com monitoramento ambiental, que aí leva as questões de qualidade do ar, emissões atmosféricas, monitoramento hídrico, de água superficial, subterrânea, potabilidade, as questões de gestão ambiental, indicadores. E daí, hoje especificamente, eu trabalho com a área de licenciamento ambiental. É uma área bem forte, né? Bem Precisa forte. de demanda? Como que tá hoje? Tem, porque hoje tudo que você vai implementar, que é passível de um impacto ambiental, e a gente sabe que a maioria das atividades são, a gente precisa ter o licenciamento. Então, conforme o grau do potencial poluidor, qual que é o business core da indústria ali, qual é o ramo principal, então, conforme a atividade que vai ser desempenhada, os impactos que ela pode causar, tem ali os processos para fazer o licenciamento ambiental, seja mais simplificado ou mais complexo, né? Com estudo de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA, enfim. Para cada tipo de negócio, para cada região e para cada impacto da atividade, vai ter uma forma diferente de licenciar. Entendi. E essa transição da vida acadêmica para a vida profissional, teve muito impacto para você? Foi muito diferente? É uma rotina diferente, é um ambiente diferente do ambiente acadêmico, mas eu falo que o principal aspecto positivo da UFTM é que você pode se testar nas experiências que ela pode te propiciar aqui dentro. Então, por exemplo, aqui teve a Liga Acadêmica da Sustentabilidade, teve projeto de extensão que eu trabalhei com a parte de compostagem, teve iniciação científica, teve a empresa Júnior, que foi uma escola gigantesca para o mercado de trabalho. Então, assim, todas essas oportunidades dentro da faculdade, além do acadêmico, é o que vai te preparando mais e o que vai te dando bagagem para o mercado de trabalho. Porque se você chega numa entrevista e fala que você tem um diploma, várias outras pessoas têm diplomas. Qual que é o seu diferencial? O que você fez dentro da faculdade que pode te agregar dentro do mercado de trabalho? Então, isso foi o principal fator que beneficiou da transição da faculdade para o mercado de trabalho, ter aproveitado as experiências internas aqui. Então, tem que aproveitar as oportunidades. E tem muitas oportunidades. Com certeza, com certeza. A UFTM, a engenharia ambiental, enfim, todas as engenharias, tem professores, tem projetos que todos podem participar, é só querer ter vontade de realmente desenvolver e participar. E mesmo quando não tem, se você tem uma ideia de projeto, todos os professores são super receptivos para poder... Oi, professor, eu quero fazer esse projeto, aí vai Exatamente, exatamente. Paulo, me conta um pouco do desafio que você enfrentou como universitário. Vamos lá. Primeira frase para ficar salva para todo mundo. Uma dependência não te define.
E não é só uma porque eu peguei mais de uma, tá, pessoal? Que bom! E isso é uma visão externa que a gente tem, que a gente precisa ficar estritamente focado ali só naquela questão da disciplina, tirar 10 em tudo e isso vai garantir o futuro. Não vai. Se você for uma pessoa extremamente introspectiva, que tira só nota 10 e acha que o mercado vai te contratar por causa disso, ele não vai te contratar. Você pode ser um aluno que tira, vamos dizer assim, um 8 ali, o 7, mas você sabe trabalhar em grupo, você participou de projetos na universidade, você tem uma boa oratória, você consegue se comunicar, você tem bagagem dentro da faculdade, e isso é o que vai ser o diferencial quando se fala em mercado de trabalho. Lógico que, para quem vai seguir a área acadêmica, toda essa questão de nota, de participação em projetos, tem um outro peso. Mas falando especificamente para o mercado de trabalho, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que nota não seja importante, mas eu acho que ela não pode ser o foco 100%, porque você precisa se dedicar às outras atividades também. Então, assim... Então, uma nota não te define. A nota não te define. As experiências dentro da faculdade que te definem. Sim. Pegou a visão, gente? Aqui, ó. Então, existe alguma situação desafiadora na faculdade que você superou e gostaria de compartilhar? A parte mais desafiadora na faculdade, pelo menos pra mim, foi no início, porque nunca tinha sido reprovado na vida, nunca tinha tirado uma nota baixa, e aí de repente você vem pra faculdade, Nossa. é diferente. Então você É um pega, baque. É um baque, você pega uma dependência no primeiro ano, que aí não tem a disciplina talvez no próximo semestre, e aí já começa toda aquela consciência de meu Deus, eu vou atrasar, e assim, é um pensamento totalmente errado. Porque a partir do momento que isso acontece, é a forma que você tem de também crescer com isso, né? Então, você começa a se policiar em relação a estudar, você implementa uma rotina diferente, você vai se conhecendo o que funciona, o que não funciona. Tem gente, por exemplo, que é super visual, precisa ter marca-texto, precisa ter cor em tudo, precisa... Mapa mental. Exato, mapa mental. Tem gente não, que já tem um outro método, precisa ter 3 livros diferentes, enfim, você vai se encontrar. Então, até essas coisas negativas, vamos dizer assim, a dependência, uma nota baixa, por exemplo, ela te ensina a como você vai se adaptar. Então, depois desse início, que você supera, e como tudo na vida, o começo é sempre o mais complicado. Talvez o segundo desafio também é conciliar tudo. Porque na hora que você vê a quantidade de coisas que tem na faculdade, fala, nossa, eu quero fazer empresa júnior, eu quero fazer projeto de extensão, eu quero iniciação científica. E aí você não pode deixar também de cumprir a sua obrigação, que são as disciplinas. Então esse a mais, esse extracurricular tem que ser bem desempenhado, mas ele também não pode afetar o seu principal. Porque não adianta também você ter N projetos e você não passar nas disciplinas e não formar. Então assim, tudo vai ser o meio termo e você vai se encontrando. Eu acho que só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se cobra demais ou a gente às vezes fica muito relaxado. E aí tem que encontrar um equilíbrio em relação a isso. Então assim, testa um semestre e fala, eu vou participar esse semestre de um projeto de extensão. E eu tô com 7 disciplinas. Vê como que você conseguiu lidar. Se sobrou um pouco de tempo ainda, se você viu que tinha um potencial para poder fazer mais alguma coisa, pega uma monitoria no próximo semestre e vai se calibrando. À medida que você for encontrando a sua forma de trabalhar, a sua forma de estudar, você consegue estabelecer uma rotina que não te prejudica em nenhuma das atividades, nem nas disciplinas, nem nos projetos. Entendi. Em relação a ADT, você falou que você pegou mais de uma, quais foram? Né? Vamos entrar nesse assunto delicado? Você tem alguma matéria preferida? Vamos lá. Eu lembro que foi álgebra linear, Geometria analítica? geometria analítica. Sempre! Acho que cálculo 1, química, a química inicial, peguei também. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu me recordo. Acho que tá bom, né? Chega, né? Já deu. Se formou. Exato. Mas também fiz já algumas coisas. Por exemplo, teve semestre que eu fiz 10 matérias. Não recomendo, mas na hora que eu falei pra vocês que a gente se encontra o método de estudar e tudo mais, chegou um momento que eu falei assim, não, então agora, aquele tempo ali que eu fiquei com menos matérias e consegui me adaptar, então esse semestre eu vou fazer 10 disciplinas. Mas assim, você me dava bom dia, eu falava, tudo bem? Super nervoso. Então assim, te sobrecarrega de uma certa forma, mas é o que eu te falei. Tudo é um aprendizado. Então,
Hoje eu sei que eu não faria essas 10 ao mesmo tempo, mas pra mim naquele momento foi importante pra eu me conhecer. Porque assim, a gente é muito novo, a gente precisa se conhecer. E a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente se adapta ou não. Agora, as disciplinas que eu mais gostei, aí eram todas específicas da ambiental. Então, assim, Todas? amei a parte de tratamento de água, tratamento de efluentes, microbiologia ambiental. Gostei da parte também de planejamento e gestão ambiental. O próprio direito ambiental, a forma como ela é abordada na universidade, que é muito mais dinâmico, né? Todo mundo acha que vai sentar e ficar lendo lei, não é assim. Foi uma disciplina extremamente diferente do que eu imaginava, foi muito dinâmica. Que mais? As partes de química também, gostei da parte de química. Inclusive eu fiz até uma eletiva, uma época de química verde na engenharia química, que eu achei sensacional. E assim, apesar de gostar e tudo mais, eu nunca fui o aluno 10 em tudo. Não. Entendeu? Eu sempre ficava ali no 8, na minha época a média era 7, então Nossa, 7, mas 8 8. já é muito. É muito, mas eu falo assim, para desmistificar um pouco isso também, de que só as pessoas ultra inteligentes vão conseguir. Não é assim, tem oportunidade para todo mundo, dependendo do seu perfil, dependendo da sua expertise, enfim, dá certo. E qual é o maior impacto que você acredita que sua profissão, a engenharia ambiental, tem para a sociedade, do meio ambiente? Essa pergunta eu acho que quando escolhe fazer engenharia ambiental, todo mundo já tem essa questão do propósito, do impacto, de trabalhar com uma coisa que você está sentindo que você está contribuindo para a sociedade. Então, eu acredito que o trabalho da engenharia ambiental por si só, ela já traz toda essa contribuição. Porque pensa, quando a gente fala de licenciamento, por que o licenciamento ele foi estruturado? Justamente para a gente mitigar possíveis poluições ambientais para o meio ambiente. Então, na hora que a gente está implementando, vamos supor, uma caldeira nova numa indústria, você vai analisar quais são os efluentes que vão ser gerados, como que vão ser os controles implementados ali para as questões de emissões. Então, todo o trabalho do engenheiro é pensar em formas de amenizar ou mitigar os impactos ambientais para que isso não afete a sociedade e o planeta. E então, o trabalho do engenheiro ambiental é muito voltado também para essa questão. Lógico que hoje tem várias ramificações. Por exemplo, na empresa que eu trabalho tem um setor de performance social, que é estritamente voltado para a questão socioambiental. Então já entra muito mais na questão social também. Então assim, hoje criaram diversos setores voltados para a questão não só do meio ambiente, mas a questão social, a questão de governança corporativa também. Não sei se todo mundo conhece, mas tem uma siglinha chamada ESG, que é uma sigla que todos devem conhecer, um termo novo no mercado de trabalho. Novo não, já utilizado há algum tempo, mas agora as notícias têm se tornado mais constantes em relação a isso, que é justamente que as empresas, que os investidores estão olhando para as empresas sobre os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, de uma forma que tenha gestão de riscos. Então, por exemplo, hoje se você trabalha com alguma atividade que demande captação de água, se a gente passa por um momento de estiagem, como que a empresa vai se planejar em relação a isso? Ou como vai ser a questão de que a sociedade utiliza aquele mesmo corpo hídrico para abastecer a população? Então, assim, tem todas essas questões que a gente tem que ficar atento e se capacitar. Fala um conselho para os bichos que vai entrar, para não desistir, né? Fala, não é fácil, mas também é possível, né? É super possível. Assim, como eu contei pra vocês durante a minha trajetória, nem tudo foi um mar de flores, entendeu? Teve momentos que chorei, teve momentos que me desesperei, mas isso tudo faz parte pra gente se tornar mais forte. Parece uma frase solta, mas assim, você só vai conseguir superar se você se entregar e se você se adaptar. Então, se você desistir, seja aqui, seja na sua vida, você nunca vai conseguir nada. É duro de falar, mas assim, a gente precisa sofrer. Precisa não, né? Mas assim, a gente sofre para conseguir amadurecer. Então, os 2 primeiros anos são desafiadores. Mas por quê? A gente tem muita disciplina voltada para a questão de matemática, física, química. O famoso ciclo básico. E hoje eu entendo quando os professores falavam que
isso te ajudava a desenvolver um raciocínio. Por quê? Na hora que você chegar lá na matéria, nas disciplinas específicas da engenharia ambiental, você vai usar muitos conceitos que você aprende agora no ciclo básico, entendeu? Então, você precisa entender como é que é uma função exponencial, você precisa entender a lógica que até que você usa em programação para questões de dados, porque em todas as engenharias você vai trabalhar com dados. Então precisa desse processo. Precisa desse processo. Esse processo vai criar uma certa maturidade que você vai precisar lá na frente. Exatamente. Uma maturidade vai te ajudar a desenvolver um raciocínio, a forma de estudar, você vai se encontrar. Mas o que eu acho também que tem que ser pontuado nesse início é assim, você está entrando com todo mundo novo também, está todo mundo do mesmo barco, todo mundo tem o mesmo objetivo. Então assim, você vai encontrar várias pessoas que vão te apoiar. Os professores não são nenhum vilão, pelo contrário, vão te ajudar. Você pode chegar e solicitar, falar, eu aprendo melhor com lista de exercício, tem algum livro que você recomenda, assim. Já em todo plano de estudo, os professores já dão várias alternativas ali, só que tem a nossa parte a ser feita, tem que sentar e estudar, não tem outra receita, entendeu? Aprofundando um pouquinho mais sobre o que você faz hoje, em qual área, explica um pouquinho melhor. Tá, especificamente hoje eu trabalho então numa unidade de uma planta de fertilizantes, uma planta química e que também tem mineração, onde está situado no estado de São Paulo, e eu sou responsável por fazer o licenciamento ambiental das novas estruturas, dos novos equipamentos, das ampliações de lavra que tem na mineração, novos depósitos de rejeito, de estéreo. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Não sei se todo mundo lembra lá da aula de licenciamento ambiental e de direito. A gente tem a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação. Então, eu fico responsável por cada um desses projetos novos que vão ter dentro da fábrica, por solicitar junto ao órgão ambiental, que em São Paulo é a CETESB, o licenciamento ambiental, trazendo todos os aspectos, impactos ambientais, quais são os ganhos. Então, acompanhe esses projetos em campo para verificar se eles estão sendo implementados conforme os projetos que foram apresentados. Quando vem o técnico vistoriar, porque o técnico do órgão ambiental, ele vem verificar se aquilo que a gente protocolou realmente está sendo cumprido, ele vem entender o projeto, porque é muito diferente você colocar um documento, apresentar uma planta e ele vir na fábrica entender todos os processos. Então ele quer ter essa noção para poder aprovar ou não a licença, deferir ou indeferir o processo, pedir informações complementares. Então, hoje especificamente, a minha atuação é voltada para o licenciamento ambiental, e daí lógico que não acaba nisso. A partir do momento que a licença ela é emitida, a gente tem vários condicionantes, ou também chamadas de exigências técnicas, que a gente precisa reportar para o órgão ambiental. Então, por exemplo, vem lá, você licenciou uma caldeira, aí ele vai te falar, a cada 6 meses você precisa fazer um monitoramento de material particulado, por exemplo. Então, você vai, contrata a empresa para fazer a amostragem lá na chaminé, para ver como que está aquela emissão atmosférica, aí segue a CONAMA específica. A CONAMA é uma legislação do Conselho Nacional de Meio Ambiente voltado para a emissão atmosférica, que tem os limites para cada tipo de componente, então para material particulado, SOX, NOX, então aí você verifica se você está aderente àquele limite da legislação e reporta para o órgão ambiental sempre. Então assim, vem agora todo um processo de monitoramento ambiental e para todas as matrizes ali dentro da fábrica. Então a gente trabalha fazendo análise de água, então você faz análise física, química, microbiológica e analisa como está aquela qualidade e também reporta. Você faz investigação de áreas contaminadas para ver se tem algum passivo ali que esteja sendo necessário fazer alguma remediação, então você também faz esse monitoramento. Tem a questão do próprio resíduo sólido, mas a questão do resíduo sólido tem também a economia circular, que é outro termo bastante interessante para o pessoal estudar, que é o quê? Hoje a gente não vive mais aquela economia que produz e descarta. A gente precisa o quê? A gente precisa viver numa economia onde que aquele resíduo daquela atividade ele se torna insumo para o processo de outra empresa. Então ele não é descartado para fora, para o aterro, para o lixão, de forma inadequada. Você dá um outro uso para ele. Então assim, a gente tem diversas empresas que fazem parcerias. Por exemplo, tem a Raízen, de cana-de-açúcar, de combustíveis, que ela pega um álcool lá de segunda, terceira geração e suporta a Boticário para fazer perfume.
Então, assim, o que era um resíduo dela se tornou um insumo para o Boticário fazer um produto. Então, isso são aspectos de gerenciamento de resíduos sólidos, mas voltado para uma economia circular. Lógico que ainda tem as questões também de você seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de você seguir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos interno na empresa. Então, tem todas essas questões de monitoramento ambiental e também de planejamento e gestão. Perfeito. Certo? Nossa, bem explicadinho, ó. Gostei. Pra relaxar, às vezes vai numa festinha, melhora, entendeu? Dá uma autoestima. O intercurso. Isso, exatamente, entendeu? Assim, tem que ser equilibrado. tem que ser equilibrado. Eu falo, ó, depoimento pessoal. Nos meus 2 primeiros anos, eu não ia em nada. E daí eu ficava extremamente ansioso, nervoso. Aí, infelizmente, fui sair a partir do 3º ano que eu comecei a ir nas festas da faculdade. Lógico, gente, não todo final de semana. Equilibrado. Comecei a ir e assim, consegui interagir com muito mais pessoas, consegui ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo, porque aí você começa a ter prazer também em tudo que a universidade está propiciando. Então, aquela questão da festa ali não é exclusivamente só para o pessoal falar assim, é só um momento de besteira, não vai ter nada ali. Não, pelo contrário, você cria o senso de comunidade ali, você conhece seus amigos, é gostoso, faz parte, é necessário. Agora, falando sobre o futuro da engenharia ambiental, como que você vê daqui dos próximos anos? Vamos lá. Primeira coisa, se lê aquela notícia falando é a engenharia do futuro, já nem continua lendo, porque assim, é a engenharia do presente. A gente está cansado de saber que o planeta ele não consegue mais lidar com toda essa demanda de pessoas, de recursos. Então, assim, a gente precisa de soluções ambientais eficazes agora para continuar. Se não fosse assim, por que hoje a gente tem uma BYD no mercado, tendo carros elétricos e tirando a nossa demanda um pouco da questão do petróleo ali para vendas? E assim, está tendo um boom agora de crescimento. Então, assim, por que energia eólica, energia solar está sendo tão difundido e tão utilizado, sendo que antes a nossa dependência era de uma matriz hidrelétrica, mas a gente está sofrendo agora com as estiagens, então a gente precisa das alternativas. Então, assim, a engenharia ambiental é você olhar para os problemas do presente e trazer soluções diferentes. Por exemplo, a gente tem uma questão de resíduos sólidos, que ainda é um problema para todo o país, para todo mundo. Então, assim, o que a gente pode fazer de diferente, né? Então, a engenharia ambiental, eu vejo agora que, por ter tido novas legislações, a gente teve acidentes ambientais que fizeram com que a legislação ficasse mais rígida agora. A gente tem essa questão agora dos investidores lá da Bolsa de Valores, olhando para as práticas ESG, as questões de meio ambiente, social e governança corporativa. Então, assim, eu falo que é o melhor momento da engenharia ambiental. É onde está sendo difundido, é onde está sendo valorizado, é onde as empresas estão contratando. Então, assim, se vocês estiverem achando que eu estou falando não é verdade, abre o LinkedIn. Tem diversas vagas para a parte ambiental, diversas vagas. Então, assim, então, o mercado está super aquecido. Não falo saturado porque saturado é como se não tivesse mais oportunidade. Pelo contrário, ainda tem. Muito, muito, muito. Entendeu? Essa questão agora que tudo está utilizando drone, geoprocessamento está com tudo também. Então, pessoal, aproveitem lá QGIS, ArcGIS, que vocês vão aprender durante a faculdade. Então, assim, tem muita oportunidade agora, realmente. É encontrar o seu caminho, focar, estudar e fazer os processos seletivos de estágio, vagas de emprego. Isso aí. Sobre o projeto de extensões, você participou de alguns. Conta como que foi esse processo. Isso, eu participei 3 anos do projeto de compostagem. Para quem não conhece, a compostagem é quando a gente pega os resíduos orgânicos ali do restaurante, da própria universidade, e a gente transforma em adubo. E daí a gente tem tanto o adubo sólido quanto o adubo líquido. E para fazer esse processo da compostagem, a gente utilizava as minhocas. Então foi um projeto de 3 anos, a gente conseguia ali em torno de 1 tonelada por ano, se eu não estiver enganado, em relação ao reaproveitamento dos resíduos orgânicos. E reutilizava o próprio adubo, tanto líquido quanto sólido, para fazer a adubação das mudas que a gente planta na universidade, que eu que estou voltando aqui 5 anos depois, estou vendo as árvores enormes ali na frente, dando até orgulho. Mas esse foi o principal projeto de extensão que eu tive. Participei também das monitorias, tem monitorias de 2 disciplinas.
de controle e tratamento da qualidade do ar e de microbiologia. Ai, sabia. também. A cara dele, de micro. Uma Também. muito gostosa, Muito, né? muito. Veja a hora. E além disso, participei também da empresa Júnior, que eu já falei para vocês, que aí é o que realmente te dá uma bagagem em relação ao mercado de trabalho, agrega bastante, você entende os termos ali, estrutura organizacional, qual que é o papel de uma consultoria, então você se desafia, você traz diversas soluções diferentes para os problemas que aparecem, lida com o cliente, lida com times, então com gestão de tarefas é uma outra excelente oportunidade. E para encerrar, tem algum conselho do fundo do seu coração para falar para quem está entrando? Tudo que a gente já conversou sobre essa questão de ter que ser resiliente, sobre os primeiros anos serem difíceis e tudo mais, isso sim, realmente faz parte do processo, até quando você formar. Por exemplo, quando teve o processo de estágio, eu fiz 30 processos seletivos de estágio até conseguir meu primeiro estágio. Então, tudo isso agrega de uma certa forma e a mensagem principal é não desistir, ser curioso, participar das atividades em grupo, criar conexões com as pessoas, participar dos eventos da universidade, participar dos eventos fora. O Encontro Nacional de Empresas Juniores, o ENED, é um evento maravilhoso. O próprio ENEAMB, o Encontro Nacional da Engenharia Ambiental. Então, assim, tudo isso vai ampliar a sua visão. Eu acho que, quando eu falo de ser curioso, é você ampliar os horizontes para você nunca ficar numa única caixinha. A engenharia ambiental, ela tem diversas matrizes ambientais. Ar, solo, água, a parte de planejamento, legislação, perícia, enfim. É uma engenharia que ela te dá várias possibilidades. Mas você precisa estar em contato com o mercado, com a universidade, com os amigos, para ir aprendendo tudo sobre isso. Então, quanto mais curioso você for e quanto mais você participar de tudo isso, mais chance de sucesso você vai ter. Amei. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada, Paulo, do fundo do meu coração. Eu amei te conhecer. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Foi um bate-papo muito gostoso, com muitos conselhos. Sim. Amei sua trajetória, Obrigado. a área que você tá. Parabéns, continue assim. E ele é um exemplo, né, gente? Olha onde que hoje ele está sendo entrevistado.